E agora sim, nós vamos começar a olhar um pouco para você e para a sua trajetória. Então eu te pergunto, qual é o motivo que te levou a escolher essa profissão, essa missão de vida? Talvez você tenha escolhido unicamente por ganhos financeiros. Ah, Ingrid, eu vi que isso era lucrativo e eu escolhi fazer dessa forma. Mas pense em algo além do financeiro. O que te motiva a atuar nessa área? Lembre-se, transformação não é apenas realizar o serviço ou entregar um produto, mas sim um resultado final que o seu cliente realmente busca. Mais do que isso, que ele realmente precisa, porque às vezes ele busca por algo, mas ele precisa de outra coisa. Já aconteceu isso com você? O cliente busca por algo, no meu caso, o cliente busca por foto, mas ele precisa do quê? Posicionamento estratégico. Ele busca por fotos bonitas, que ele olha e fala, estou bonito, mas o que ele precisa? Posicionamento que agregue alto valor. Isso é comum, mas foque realmente em realizar algo que vai fazer a diferença. O que a cliente da manicure busca? Unhas lindas, bem cuidadas, mas o que ela oferece? Ela oferece sim as unhas lindas e bem cuidadas, mas com segurança para a saúde dela, equipamentos esterilizados, ela oferece vários benefícios que nem sempre é o que a cliente busca, mas sim, ela precisa. Entenda isso. E agora focando na sua trajetória em você, me conta, você viveu essa transformação? Hoje eu estou aqui porque eu vivi essa transformação, mas nem todo mundo passa por esse processo. Um corretor de imóveis não quer dizer que ele vive comprando imóveis e vendendo imóveis, mas em algum momento ele teve ali uma experiência e ele consegue entender todo esse processo e o que o seu público-alvo deseja. Outro exemplo, uma cabeleireira que é especializada em mechas loiras, geralmente ela tem mechas loiras, né? Você chega naquela cabeleireira e ela tem as mechas, ela acredita no que ela vende. Uma mulher que faz designer de sobrancelha, alongamento de cílios, quando você chega para ser atendida também, ela tem um designer de sobrancelhas alinhado, ela tem os cílios. Imagina você chegar numa pessoa que promete uma coisa e vive outra. Então eu acredito que a sua transformação e a sua trajetória tem conexão. E eu te pergunto, qual é essa conexão? Você já passou por algum processo, você já viveu o processo que o seu cliente vive, por isso você entende, ele gera empatia. Em algum momento da sua vida, você conseguiu se conectar com a solução que você vende. Qual é o ponto de conexão? Talvez você atue na área da saúde. Você fale, não, Ingrid, eu não precisei ficar doente para ser médico, eu não precisei viver esse problema. Mas, de repente, tem algo na sua vida pessoal que te gerou conexão. Um exemplo, o meu avô passava com um cardiologista. E ele era especializado em métodos alternativos, porque ele teve um caso na família dele. E essa pessoa que ele tratou tinha muita incompatibilidade com determinados remédios. Ele não poderia tomar um remédio porque ele tinha outro problema de saúde. E ele estudou e se especializou em algo alternativo. Então ele tratava muito mais com vitaminas do que com remédios. Veja, ele não foi a pessoa que precisou disso, mas ele teve um caso que o fez se especializar para viver essa nova jornada na sua carreira da medicina. E eu te pergunto, existe conexão? Existe uma história da sua vida pessoal que se encaixe, conecta? Qual é a sua história? De repente você, desde criança, apresentou sinais e que você tinha vocação para essa profissão. Muitos profissionais apresentam vocação para uma profissão desde criança. Eu me lembro ainda quando criança que eu tinha um colega que ele parecia político. E eu posso te falar, ele foi presidente da Câmara de Santo André, candidato a prefeito, e acredito que vai crescer muito. Então eu cresci na cidade de Santo André e no meu próprio bairro ali tinha uma criança que já parecia ser político desde criança. Ele já apresentava sinais de que ele tinha vocação para aquilo. Em que momento da sua vida você se conectou com essa transformação que você gera? Então, nessa pergunta que eu coloquei aqui, qual é o resultado que você teve com o que você vende? Você é sempre o seu primeiro cliente ou caso de sucesso. Talvez não é o seu caso. Talvez o seu caso é que você já tinha vocação desde criança. Talvez algo aconteceu que te fez escolher esse caminho. Escreva algo da sua trajetória pessoal que se conecta com
a sua promessa, com a transformação que você oferece. E logo em seguida você vai encontrar essa pergunta: por que você quer que outras pessoas alcancem esse resultado como você alcançou? Então, se você tem um resultado que você viveu, essa pergunta vai se encaixar com você e você vem relatando. Agora, o caso do político que eu te falei, ele não quer que outras pessoas sejam políticos, né? Não é mesmo? Mas o porquê que ele gera essa transformação? Por que que ele deseja tanto gerar essa transformação? Por isso que eu deixei duas opções de pergunta. Uma é se você alcançou essa transformação, se você teve uma trajetória semelhante com a do seu público-alvo, essa pergunta se encaixa para você. Por que você quer que outras pessoas alcancem esses resultados? Mas se você não tem a sua trajetória como a do seu cliente, exemplo do político que eu te dei, eu te pergunto, por que você quer gerar essa transformação? Além de ganhos financeiros, tem que ter um apelo a mais aí, mais do que dinheiro. Escreva ela para que você tenha clareza do seu projeto. Agora sim, nós vamos falar sobre a sua história. Agora que nós já entendemos qual é a transformação e o seu público-alvo, eu quero saber qual é a parte da sua história que se conecta com o seu cliente. Como nós escrevemos lá a sua promessa, eu ajudo, o público-alvo e a promessa, isso ficou muito claro para você. Agora nós vamos traçar a parte da sua história que nós vamos contar. Antes de escrever, eu quero citar a história de uma cliente que passou 18 anos trabalhando no corporativo. Ela passou por vários processos pessoais, perdas na família, traumas, e ela buscou por uma cura pessoal das suas emoções. Ela decidiu sair do corporativo para proporcionar essa cura para outras pessoas. Ela foi trabalhar numa área terapêutica. Como conectar a história dela no início? Às vezes a sua história tem partes que você não esteja preparado o suficiente para entregar assim em rede aberta, na rede social, que você não queira. Você fala, Ingrid, estou destravando a minha imagem agora. Para que eu vou falar de mim? Então pense naquilo que você está disposto a contar. Você não precisa dar todos os detalhes inicialmente. Eu nem te aconselho a se expor totalmente, porque lembra, é mais sobre a solução do que nós mesmos. Então você não precisa se expor tanto. À medida que você vai tendo mais segurança, que você vai conquistando mais segurança, aí você pode trazer a sua história para gerar mais conexão. Às vezes é num público mais fechado, é num evento mais fechado, é num evento online, de repente no Zoom, não precisa ser um post em rede aberta. Então, tente escrever esse exercício de forma que você está preparada hoje. Se você não quer contar coisas da sua vida pessoal nesse momento, conte brevemente partes da sua trajetória. Então, veja só, vai ser simples isso. Eu estou falando para todo mundo aqui. Algumas pessoas lidam com nicho de viagem, só querem falar sobre coisas boas. Outras lidam com a área terapêutica. Algumas lidam com autoestima, com beleza. Então, independente de qual seja a sua área, conte parte da sua trajetória que vai trazer conexão com a sua audiência e que você esteja disposta a compartilhar hoje. Então, responda essas perguntas que eu deixei para você no planner.